Oi pessoal, o tema da nossa videoaula de hoje é a utilização de válvulas temporizadoras na solução de problemas quando houver sobreposição de sinais. A retirada do sinal então vai ser feita utilizando uma válvula temporizadora normalmente aberta. Aqui está o desenho da válvula, né? Isso aqui é um desenho simplificado, onde a gente vê aqui que uma válvula temporizadora é composta de um tanquezinho, de uma reguladora de fluxo, e controla o tempo que ela vai ficar aberta em função da quantidade de ar que vai encher o tanque aqui, a demora para encher o tanque. No caso, quanto mais fechado aqui, mais demora, mais aberto, mais rápido enche. Então, cumpre lembrar que é possível utilizar válvulas temporizadoras para resolver esse problema, porém são componentes caros e a precisão no ajuste dos tempos não é muito boa. A análise para saber se haverá ou não sobreposição de sinais e todas as etapas vistas na solução com gatilhos é exatamente igual. O que vai diferir é que em vez de utilizarmos válvulas acionadas por gatilhos, vamos utilizar válvulas temporizadoras NA em série com válvulas acionadas por roletes. E neste caso, os mesmos serão localizados nas posições finais ou iniciais, sem necessidade de pequenos deslocamentos. É necessário que os tempos ajustados nas válvulas temporizadoras sejam menores que o tempo do avanço ou retorno dos atuadores. Nesta configuração, os movimentos vão ser precisos. Ao utilizarmos as válvulas temporizadoras para resolver a sobreposição de sinais, devemos sempre ter em mente que quando o segundo sinal piloto chegar à válvula, o primeiro já deve ter sido retirado. O posicionamento dos roletes são obtidos sempre vendo o movimento anterior, e no caso de ciclo contínuo, o movimento anterior ao primeiro é o último. O exemplo que vamos utilizar para demonstrarmos como resolver o problema é a sequência A+, B+, B-, A-, que é uma sequência indireta, justificando a utilização da válvula temporizadora. Então, para descobrirmos qual a válvula responsável por cada movimento, devemos escrever a sequência e aí vamos ver qual a válvula que vai fazer o avanço do A. Então, letra A, 1, avanço 2, 1.2. Próximo é B+, então letra B, 2, avanço 2, 2.2. Letra B, 2, recuo 3, 2.3. Depois, A-, A1, recuo 3, 1.3. E aí a gente deve lembrar que o movimento anterior ao A+, é o último, para caso de sequência em ciclo contínuo. Então colocamos aqui na frente o A-. A partir daí, vamos começar a ver o posicionamento de cada uma, olhando o movimento anterior. No caso aqui, a 1.2 vai ter que ser posicionada no movimento anterior ao A+, que é A-. Então, 1.2 deve estar situada no início do atuador A, então, A-. Depois o próximo é o 2.2. Aí vamos olhar o movimento anterior A+. Quando o ar avançar, deve bater em 2.2. Então, 2.2 deve estar situada no final do atuador A. Próximo é a válvula 2.3. Olhamos o movimento anterior, B+. Então, a válvula 2.3 deve estar situada no final do atuador B. Aí a próxima, 1.3, olhamos para o movimento anterior, que é um B-. Então, a válvula 1.3 deve estar situada no início do atuador B. A partir daí, a gente já pode posicionar. Então, relembrando, a válvula 1.2 vai estar no início do atuador A. Colocamos lá. Próxima, a 2.2, deve estar no final do atuador A. Então, vai estar aqui. Aí, a próxima é a 2.3, deve estar no final do atuador B. Então, vamos colocar no final do atuador B.
e a 1.3 deve estar no início do atuador B. Aí finalizamos o posicionamento das válvulas no final ou início de cada cilindro. Já com os roletes posicionados, nós podemos verificar qual deles começa acionado e qual começa desacionado. Como na condição inicial os cilindros começam recuados, temos que a condição inicial é os roletes que começam acionados 1.2 e 1.3. E os roletes que começam desacionados 2.2, 2.3. De maneira análoga ao visto quando fizemos para a utilização de gatilhos, vamos montar uma tabela para detectarmos a sobreposição de sinais e sabermos qual rolete vai ser acionado primeiro. E nessa tabela devemos ter os roletes responsáveis pelos movimentos de avanço e retorno de cada atuador, o estado inicial e indicar se o rolete está acionado ou desacionado. Então, aqui está a tabela onde devemos colocar aqui a primeira linha, o estado inicial, depois a sequência que desejamos, A mais, B menos, A menos, e aí colocamos novamente o primeiro movimento. Isso para nos dar uma garantia de saber qual vai ser acionada primeiro. Aí, baseando no circuito pneumático que já definimos e já posicionamos as válvulas, podemos olhar aqui e ver, no caso aqui, quem é que vai atuar no cilindro A? A válvula 1.2 e 1.3. E no cilindro B, a 2.2 e a 2.3. Aí, olhando para o nosso circuito, nós podemos ver que a 1.2 começa acionado e a 1.3 também começa acionado. No cilindro B, a 2.2 começa desacionada e a 2.3 também começa desacionada. Aí, próxima linha é o A+. Quando o A avança, devemos anotar quais roletes sofrem mudança de estado. Então, aqui nós vamos ter que nos preocupar apenas com o cilindro A. Então, se a gente imaginar, o cilindro A avançou, quais são as válvulas que sofreram alteração? Essas duas. Então, a 1.2 que estava acionada, agora vai ficar desacionada. E a 2.2 que estava desacionada, agora vai ser acionada. Então, indicamos aqui que a 1.2 e a 2.2 sofreram alterações. Então, a 1.2 de acionada vai para desacionada e a 2.2 de desacionada para acionada. Continuando, vamos para a próxima linha, que é o avanço do B. Então, quando o B avança, devemos anotar quais roletes vão sofrer mudança de estado. Aí vamos olhar o nosso pneumático. Então, se o B avançar, os roletes que vão sofrer mudança de estado, 1.3 e 2.3. Então, no caso, o rolete 1.3 que estava acionado, agora vai ficar desacionado. E o 2.3 que antes estava desacionado, agora vai ficar acionado. Aí nós vamos vir aqui, então a 1.3 que estava acionado vai ficar desacionado e a 2.3 que estava desacionado, agora fica acionado. Vamos para a próxima linha da tabela, o movimento B-. Neste caso, o cilindro B recua novamente e quem sofre mudança de estado são essas duas válvulas, 1.3 e 2.3. Então, neste caso, quando ele recuar, o 2.3 que estava acionado vai ficar desacionado e a 1.3 que estava desacionada volta a ficar acionada. Aí a gente vai vir aqui, então, e vamos colocar a 1.3 que estava desacionada vai ficar acionada e a 2.3 que estava acionada vai desacionar. Indo para a próxima linha da tabela, agora o movimento é o recuo do A. Então, no recuo do A, devemos olhar no cilindro A quais sofreram mudança de estado. Então, a 1.2 e a 2.2. Então, quando ele recuar agora, o 1.2 que estava desacionado vai voltar a acionar e a 2.2 que estava acionada vai ficar agora desacionada. E aí devemos anotar na tabela essa condição. Então, a 1.2 de desacionada vai para acionada e a válvula 2.2 que antes estava acionada volta a ficar
desacionada. Agora, indo para a última linha da nossa tabela, o movimento é o A+. Então, se o cilindro A voltar a avançar, as válvulas que sofrem mudança de estado são novamente 1.2 e 2.2. Neste caso, a 1.2 que estava acionada agora vai ficar desacionada e a 2.2 que antes estava desacionada vai voltar a acionar. E aí vamos vir na tabela e vamos colocar. Então 1.2 estava acionada, desacionou. E a 2.2 que estava desacionada, agora está acionada. Agora, com a tabela preenchida, nós devemos olhar e tentar identificar entre os roletes 1.2 e 1.3 do cilindro A e os roletes 2.2 e 2.3 do cilindro B, quais vão ser acionados primeiro na sequência. Então a gente vai vir aqui e vamos identificar quando é a primeira vez aqui, ó, olhando que ele foi acionado. Então a gente vê que quando os dois estão desacionados, o primeiro a ser acionado, que é a válvula 1.3. E no caso B, nós vamos identificar quando é que é a primeira vez que eles estão acionados aqui. Então neste caso a gente consegue identificar que a válvula 2.2 é acionada primeiro. Então a gente anota as duas. E aí temos que ter em mente que esses dois aqui, essas duas válvulas, em vez de serem utilizados somente roletes, nós vamos colocar válvulas com roletes em série com essas válvulas temporizadoras NA para evitar a sobreposição de sinais. Então, como as válvulas que vão ser acionadas primeiro do cilindro A vai ser a válvula 1.3, nós devemos colocar em série com esta válvula uma válvula temporizadora, normalmente aberta. E como no cilindro B a válvula a ser acionada primeiro é a 2.2, nós devemos colocar em série com esta válvula uma válvula temporizadora, normalmente aberta. Então, o circuito para ciclo único ficaria, primeira válvula não precisaria, usa direto com um botão pulsante e estaria pronto. No caso de ciclo contínuo, nós devemos, neste caso, colocar uma válvula com rolete 1.2 e insere a válvula acionada por botão com trava para fazer ciclo contínuo. E quando desejamos fazer as duas coisas que normalmente é o que vamos fazer, devemos colocar então aqui uma válvula OU, então do lado de cá o botão pulsante e do lado de cá o botão com trava insere com a válvula com rolete. Então neste caso para ciclo único e aqui para ciclo contínuo. E estaria pronto o nosso circuito para fazer a sequência A mais, B mais, B menos, A menos. Encerramos aqui então a nossa videoaula de hoje, onde aprendemos uma outra maneira de resolver o problema de sobreposição de sinais, utilizando válvulas temporizadoras normalmente abertas. Agradeço a todos, até mais.